Esse é o Money Talks de número 31 e hoje é o último Money Talks do ano de 2024. A gente vai dar uma pausa para vocês agora em dezembro e realmente passou bem rápido, foram 31 episódios, né, desde que a gente começou esse ano. Mas 2025 já vai entrar realmente com tudo e eu espero que na nossa volta a gente já possa começar a tratar os assuntos agora já no nível intermediário, um pouco mais avançado. E realmente espero que 2025 e 2026 vão ser anos de grandes oportunidades aqui no país, né, para a gente rentabilizar as carteiras. Então acho que tem muita coisa ainda para a gente cobrir e certamente a gente vai dar continuidade depois dessa pequena pausa. Mas, enquanto isso, nesse último episódio, a gente vai tocar num assunto já em ritmo da programação das férias. E esse assunto é para a gente falar um pouco sobre câmbio, né? Na sequência do que a gente já falou do ouro na semana passada. Lembrar que o ouro ele é uma forma indireta, né, da gente se expor ao risco cambial do dólar, principalmente, já que ele é cotado nessa moeda, né? Mas para quem quer ter uma exposição direta a uma moeda estrangeira, seja o dólar ou seja o euro, assim como o ouro, né, as opções aqui de exposição no Brasil também são muito variadas e eu vou tentar fazer um apanhado das dificuldades que ocorrem para a gente operar o câmbio e entender um pouquinho de por que câmbio é tão complexo e por que é tão difícil, às vezes, prever um pouco desse direcional que a gente vai ver dos preços do dólar e do euro. Então, a primeira questão que a gente deve fazer, como todo investimento, é perguntar por que a gente quer ter exposição numa determinada classe de ativos, né? E uma exposição à moeda estrangeira não deixa de ser uma classe de ativos em seu próprio modo, né? Então, aqui no Brasil, pode parecer até ingênuo você fazer pergunta, por que você quer ter exposição ao dólar, né? Qualquer pessoa responderia, porque o nosso real se desvaloriza muito, a gente tem inflação, faz uma bagunça, etc. e tal, né? Ou seja, uma exposição à moeda forte, em teoria, protege a gente dessa confusão institucional aí que acaba refletindo na desvalorização, numa inflação muito alta e que vai acabar batendo no real. Então, essa preocupação de ter uma reserva de valor em moeda forte é uma exposição e uma justificativa plenamente saudável, já provada, né, cientificamente também, ou seja, é um motivo realmente real para você fazer essa proteção. A outra razão que eu citaria para vocês é uma razão que está ligada ao seu passivo, ou seja, se você tiver nos seus gastos ou na sua previsão de gastos futura um gasto que vai ser em moeda estrangeira, você também deve fazer uma poupança, ou deve ter seus ativos numa moeda estrangeira também para compensar aquele gasto futuro, né? Esses gastos tipicamente são associados a viagens ao exterior, ou educação dos filhos, né, os tuitions, ou eventualmente algum gasto com curso pessoal no exterior, alguma coisa nessa linha. Mas o importante é que esses gastos são em moeda estrangeira e você, de repente, está se planejando para fazer um gasto daqui a um ano num dólar a 4,50 reais, e quando você vai fazer o pagamento, esse dólar subiu para 5,50 e você não tem a mesma quantidade de reais para fazer esse pagamento. Então, uma forma de se proteger disso é investir em moeda estrangeira e fazer o que a gente chama de hedge, né, que nada mais é do que uma proteção ao seu gasto futuro. Ou seja, você casa o seu passivo, que é um passivo em moeda estrangeira, com o seu ativo, que também vai ser feito em moeda estrangeira. Então, voltando ao ponto do que a gente comentou, daquela primeira razão, que é a proteção, né, do valor da moeda forte, e já contando com todo o conhecimento que vocês já têm em relação à origem do dinheiro, dinheiro fiat money, né, dinheiro que não tem lastro específico, a não ser a segurança do governo, etc. e tal, por que a gente tem uma moeda que se desvaloriza mais ao longo do tempo, como é o caso do real versus o dólar, ou versus o euro, ou versus o franco, né? Por que nossa moeda desvaloriza tanto? E qual é essa relação? Por que existem essas relações cambiais e elas não são tão estáveis quanto a gente gostaria? Em primeiro lugar, entender que existem vários componentes que vão entrar nessa conta. E por isso que é tão difícil fazer previsão de valor de dólar ou valor de qualquer outra moeda no câmbio, porque além de múltiplas variáveis, que inclusive umas interferem umas nelas mesmas, né? Ou seja, existe uma correlação, uma cointegração dessas variáveis,
a gente vai estar sempre falando essas variáveis multiplicadas por 2, porque são dois países ou dois blocos, né, de moedas diferentes, e eles vão estar se movendo independente um do outro. Então, tem as variáveis que vão estar num bloco, num país, e as outras, as mesmas variáveis num outro país, e elas, cada uma conversando entre si e se movendo em direções totalmente independentes, né? Agora, dos fatores principais que levam a variações cambiais mais significativas, eu acho que duas ficam bastante claras, que são inflação e juros reais. E já de cara, vocês já sabem isso, mas inflação e juros também se comunicam. Mas esses dois fatores, isoladamente, elas têm um poder muito grande de mexer com as cotações de moedas, né? No primeiro caso, no caso da inflação, tudo aquilo que afeta a inflação de um país, né, e a gente de novo está falando de dois países, né, ou dois blocos sempre, vai acabar afetando o câmbio também. A velocidade com que isso faz um preço no câmbio nem sempre é a mesma velocidade. Às vezes tem alguns lags, né, uns delays maiores, e às vezes as coisas se movem muito rapidamente. Então eles nem sempre têm um compasso, mas no longo prazo existe sim uma correlação muito grande entre inflação e câmbio. A moeda que tiver mais inflação vai ser a moeda que vai mais desvalorizar versus o outro par que tiver menos inflação, mantendo todas as outras variáveis iguais, né? Então, na comparação, por exemplo, do dólar versus o real, imagina que a inflação média americana nos últimos 10, 20 anos foi de 2%, e aqui no Brasil a gente rodou em torno de 4%, 5%, né, mais perto de 5%, talvez 6%. Ou seja, a cada ano, se a gente subtrair 5 de 2, a nossa moeda, por conta da inflação isoladamente, vai estar perdendo 3% de valor versus o dólar americano. De novo, como eu falei, isso não é nada linear, às vezes a gente tem explosões, né, para cima e para baixo, e as correções são mais abruptas, principalmente no caso de países em desenvolvimento. Elas são mais suaves em casos de países desenvolvidos. Mas, se a gente traçar historicamente os preços do dólar e do real, é de se imaginar que essa diferença da inflação apareça ao longo da curva, e é exatamente isso que a gente vai ver. O dólar que já, o real, né, que já valeu $1, hoje a gente está nessa casa aí de $1 valendo quase R$ 6, né? Então, além da questão da inflação, o segundo ponto que eu tinha comentado especificamente é em relação ao diferencial de juros, né? E de novo, juros e inflação também se comunicam, então muitas vezes a gente vai ter o peso mais de um ou mais de outro. Mas lembre que a gente falou que os juros eles representam o preço do dinheiro, né? E que uma negociação de câmbio nada mais é do que uma atuação de compra e venda. Eu tenho interesse em comprar uma moeda e tenho interesse em te vender uma outra moeda, né? E em como todos os meios econômicos, quanto mais gente quer comprar um produto ou mais escasso é esse produto, maior o preço. Se tem muita gente vendendo esse produto ou se tem muita oferta no mercado, né? E lembrar que a inflação, no final das contas, é quanto de moeda eu estou jogando no mercado, ou seja, se eu tiver muita oferta no mercado, eu vou ter mais inflação e vou também ter mais oferta desse meu produto, que no caso vamos imaginar que seja o real, né? O preço desse produto vai cair também. Então, como a gente faz para atrair, no caso, por exemplo, do real, gente querendo comprar o real e não querendo comprar o dólar, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa colocar nossos juros num valor acima dos juros americanos. Por quê? Essa diferença de juros, esse diferencial de juros, faz com que a gente gere o interesse do investidor, seja ele nacional, a gente mesmo, ou um investidor estrangeiro, e ele fale, não, eu quero realmente comprar essa moeda real porque vale a pena eu correr o risco, porque eu vou ter juros maiores, né? Então, novamente, em termos de comparação, se a gente lembrar que os juros americanos ficaram próximos aí de 1% os juros reais, né? Por vários anos seguidos, às vezes até com juros reais negativos, e os juros brasileiros sempre se mantiveram, juros reais, em pelo menos 4,5%, 5%, esse diferencial de juros de 2 a 3% é o que faz a nossa moeda não se desvalorizar tanto, talvez ser afetada mais pelos outros fatores, né? Ou seja, essa diferença faz com que o risco de ter investimentos na nossa moeda acabe compensando em função
da desvalorização potencial que ela pode ter, né? Então esse diferencial de juros é o prêmio que é pago para você ficar investido em real e esse juro mais alto acaba atraindo mais gente para comprar moeda e vai evitar, então, como eu falei, a desvalorização. O dólar subiu contra o real, mas agora recentemente, né, que a gente viu, mas parte desse movimento se deu exatamente por conta dos juros. O governo americano subiu os juros de curto prazo e, consequentemente, os treasuries de 10 anos também subiram, voltaram a patamares de 4, 5% com inflação, com juros, com juro real de 2, 2,5%, enquanto, por exemplo, os juros a zona do euro permaneceu zerado. Esse diferencial de juros a mais do governo americano fez com que a moeda americana valorizasse frente ao euro, ou seja, mais gente queria ter a moeda americana porque está pagando mais juros. Então o euro, que já chegou a um ano e meio atrás, valeu 1,12 dólares, hoje está valendo em torno de 1,05, ou seja, uma queda de 6%. Nesse caso em particular, provavelmente é secundário ao aumento de juros americano. Então vejam como a inflação e os juros são significativos, né, nessa determinação das valorizações entre os câmbios, mas vamos lembrar que, assim, como eu falei, existem múltiplos outros fatores. Então existe, por exemplo, saldo de balança comercial, o grau de investimento direto, o grau de investimento que é feito no país, algumas transferências unilaterais, né, e vários outros fatores menores e microeconômicos que vão interferir nessas trocas. E lógico que a gente está falando tudo isso num ambiente no que a gente chama de câmbio flutuante, ou seja, onde não existe uma manipulação do câmbio ou não são feitas intervenções governamentais, sejam elas diretas ou indiretas, para manter o câmbio em patamares fixos ou em bandas mais limitadas, né, de formas artificiais. Isso já teve aqui no Brasil, né, uma determinação, e alguns outros países adotam um câmbio fixo ou um câmbio que está ligado a uma outra moeda, por exemplo, mas isso geralmente acontece quando a inflação e os juros eles estão um pouco descontrolados e isso vai afetar demais o câmbio, isso vai afetar os preços no final das contas, então o governo tenta travar esse câmbio e que consegue fazer isso artificialmente durante um tempo, mas no curto prazo até funciona um pouco, mas no médio e longo prazo a gente sabe onde que isso vai parar. Né? Tivemos vários exemplos aqui no país no passado, a Argentina recentemente, agora está felizmente bastante corrigindo isso, né? Mas outros países que adotam esse tipo de regime de câmbio fixo, que é uma coisa artificial. Lembrar, câmbio é compra e venda, é livre mercado. Toda vez que a gente tenta interferir no livre mercado, acaba tendo um problema mais na frente lá. E para terminar, então, em termos de exposição ao dólar, né, ou outras moedas para brasileiros, hoje a gente tem realmente um menu bastante completo de opções que a gente pode fazer para ter nosso dinheiro investido em moeda forte, né? E aí vai desde uma compra de moeda diretamente, né, como a gente tinha a questão do ouro da barra física, né? Como o que é mais prático hoje em dia, muito fácil, a gente ter manutenção de contas correntes no exterior, né, com investimentos diretamente em dólar, com moeda guardada, inclusive em bancos no exterior. A gente pode fazer investimentos diretamente em fundos cambiais, que tem a valorização ligada, então, a fluxo cambial de uma ou outra moeda que você queira investir, com investimento em ativos no exterior que estejam cotados em moedas, né, dólar ou euro também, pode ser renda fixa ou renda variável, né, e ainda maneiras indiretas de exposição, como eu citei, por exemplo, no começo, o ouro, mas também outras formas um pouco mais indiretas, como, por exemplo, você investir em ações de exportadoras, ou seja, essa ação da exportadora, toda vez que ela exporta um produto, a receita dela é em dólar, mas o custo dela é em real. Né? E também você comprar ações aqui no Brasil de empresas estrangeiras, que são as empresas que são listadas na Bolsa Brasileira através de listagens que são chamadas de BDRs. Né? Você pode comprar Apple, Mercado Livre, IBM, assim por diante. Né? A troca que a gente vai estar fazendo é sempre, de novo, um juros menor lá fora, né? Pelo motivo que eu já expliquei, isso se for na renda fixa, ou investir em renda variável num ambiente que é mais competitivo, a gente tem menor poder informacional, etc. e tal, mas que nos últimos anos teve um bom rendimento, inclusive. Colocar um pezinho nesse mundo, eu acho que é um passo importante na vida de vocês,
investidoras, porque você começa a diversificar um pouco de risco, né? Eu não sei se de verdade se isso agora é o momento mais apropriado para fazer grandes investimentos fora, porque o dólar está realmente muito valorizado, então você vai estar comprando algo que está caro, né? E não fazendo o movimento contrário. Mas uma pequena exposição para começar a ter mais conforto com as ferramentas associadas a esse tipo de investimento, sem dúvida nenhuma tem grande utilidade, tá bom? Bom, eu fico por aqui esse ano, aqui em 2024. Desejo para vocês um ótimo dezembro, uma ótima passagem de ano, um grande abraço. Ainda tenho algumas conversas individuais aí com alguns de vocês, está sendo muito produtivo, pelo menos para mim, e espero poder estar ajudando vocês. E o ano que vem, a gente vem aí no Money Talks versão 2025. Um grande abraço, um ótimo dezembro e a gente se vê na volta. Até mais.